Olá, eu sou Pedro Conceição e tenho uma pergunta para você. Com relação à expressão saber diferenciar o certo do errado, você já parou para pensar? Afinal, o que é o certo? O que é o errado? De um ponto de vista técnico, você acerta quando você começa um projeto e você tem medidas pré-estabelecidas e você consegue concluir esse projeto da forma que foi pensado. Considerar-se-ia errado se você não concluísse o projeto ou se houvessem falhas no meio do processo. A palavra certo e errado aparentemente indicam uma conotação de moralidade. E aí nos surge outra pergunta: o que é moral? Quando abrimos um dicionário, moral é o conjunto de valores que recebemos na nossa casa, que recebemos na sociedade que nos rodeia, que recebemos na igreja que frequentamos, na escola que frequentamos. E esses valores, obviamente, serão diferentes de acordo com os costumes de cada família. A área da filosofia que reflete sobre esses valores se chama ética. Ética é uma palavra grega que nasce da palavra ethos. E a palavra ethos, curiosamente, ela tem duas grafias. Se pode grafar com eta e se pode grafar com epsilon. Em um dos casos, ela indica casa, moradia, morada. No outro, ela indica caráter, jeito de viver, costume. O filósofo Aristóteles de Estagira escreve em sua obra Ética a Nicômaco uma explicação muito bonita sobre o que é virtude. E aqui entendemos virtude como o caminho do meio, como o equilíbrio, a justa medida. É o meio entre a falta e o excesso. Sendo assim, aquele que for virtuoso poderá ser feliz. Claro, Aristóteles diz que a finalidade do ser humano é a eudaimonia, a felicidade. Todo ser humano quer ser feliz. Para isso, Aristóteles diz que há que se observar a justa medida, o caminho do meio. E Aristóteles nos dá uma lista sobre as virtudes. A coragem é uma virtude. A falta de coragem, chamamos covardia, é um vício. O excesso de coragem, chamamos temeridade, e a temeridade é um vício. A diferença entre você não sair da cama de manhã, covardia, não se levantar para as ações diárias, para os seus afazeres, para a vida, ou levantar-se e ir passando por cima de tudo como se não houvesse mais ninguém no planeta, e tomando todas as atitudes extremas, sem prudência. Essa é a palavra, frônesis, prudência, pensar antes de agir, caminho do meio. É isso que Aristóteles nos propõe. A amizade é uma virtude. A falta de amizade é um vício, a insensibilidade. O excesso de amizade é um vício, a condescendência. Veja, você trabalha numa empresa e você tem 30 pessoas para atender. E aí chega o seu amigo e você atende primeiro o seu amigo. Não, isso não seria amizade para Aristóteles. Pois a amizade é alegria na presença. Para Aristóteles isso seria um excesso de amizade, ou seja, condescendência. O espírito agudo é uma virtude, a inteligência. Mas o excesso de espírito agudo pode se tornar zombaria e a ausência do espírito agudo pode se tornar grosseria. Aristóteles propõe a justa medida como o caminho para a felicidade. A prudência é a mãe de todas as virtudes. A soberba é a mãe de todos os vícios. Em suma, os valores morais eles são pensados, por isso que nós chamamos ética. Essa reflexão sobre os valores. Esse entendimento do que é prudência, do que é soberba,
o entendimento do que é excesso, do que é falta e do que é um caminho do meio. O ser humano virtuoso é aquele que busca o caminho do meio. Encontramos o mesmo pensamento num cristianismo, que chama o caminho do meio de santidade e a falta ou o excesso de pecado. Sabemos que Santo Tomás de Aquino, pilar da Igreja Católica, assim como Santo Agostinho, beberam na fonte grega de conhecimento, Agostinho com as ideias do filósofo Platão e Aristóteles como apoio para Santo Tomás de Aquino. Bom, ficamos por aqui, boa reflexão, nos vemos na próxima.